Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E na aula de hoje nós vamos continuar os critérios de divisibilidade que nós começamos na semana passada, tá? Então, atividade 24, que é do dia 22 de junho de 2020, ela fala sobre a segunda parte dos critérios de divisibilidade. Então, vamos começar aqui. Muito bem. Temos aqui o texto, então, né? Vamos lá. Nas últimas atividades, falamos sobre o que significa os critérios de divisibilidade, ou seja, o que significava a palavra critério, o que significava a palavra divisibilidade, né? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, o que é critério, o que é divisibilidade, tá? Volta na aula, na atividade 23 e dá uma olhadinha lá que está escrito, está explicadinho bem certinho. Se precisar, dá uma olhada na videoaula da semana passada também, que está 100% ali, tá bem tranquilo, tá? Então, falamos sobre o que significam os critérios de divisibilidade e falamos também sobre os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Nesta atividade, agora 24, daremos continuidade falando sobre os critérios de divisibilidade por 4, por 6, por 9 e por 10, que são derivados dos três primeiros que vimos. O que significa derivado, né? Quando você fala derivado de leite, você tem queijo, você tem requeijão, etc e tal, né? Uma coisa que veio da outra, né? Então, os critérios de divisibilidade por 4, por 6, por 9 e por 10, eles são derivados daqueles da outra aula, ou seja, eles vêm daqueles da outra aula, certo? Muito bem. Então, vamos começar aqui. Qual o critério de divisibilidade por 4? O critério para um número ser divisível por 4 é o seguinte: observe os dois últimos algarismos de um número. Se eles forem 0, 0, ou se eles forem um número que é divisível por 4, então o número inteiro vai ser divisível por 4. Por exemplo, então, professor Fausto, o 1500 ele termina com 00. Os dois últimos algarismos é 00. Então ele é divisível por 4? É. E professor, o 1532. O 32 é um número que dá para dividir por 4. Então o 1532 inteiro dá para dividir por 4? Dá também. Tá? Então, essas duas possibilidades. Se você tem um número qualquer que termina em um número que é divisível por 4, tá? Então você vai ver que o número inteiro é divisível por 4. Basicamente é isso. Muito bem. Vamos lá então. Exemplos. O número 5.648. Vamos lá. Os dois últimos algarismos do 5.648 são 48. 48 é divisível por 4. Então o número inteiro, 5.648, também é divisível por 4. Se você quiser conferir fazendo a conta, não tem problema nenhum. Tá? O número 26.800. Os dois últimos algarismos de 26.800 são 00. 00 atende o critério. Então, o número inteiro, 26.800, é divisível por 4. O número 19.326. Os dois últimos algarismos de 19.326 são 26. 26 não é divisível por 4. Então, o número inteiro, 19.326, também não é divisível por 4. Pode conferir fazendo a conta se você quiser. E o número 132. Os dois últimos algarismos de 132 são 32. 32 é divisível por 4. Então, o número inteiro, 132, também é divisível por 4. Tranquilo, né? E esse critério de divisibilidade por 4
ele lembra bastante o critério de divisibilidade por 2, que era só você olhar o último algarismo, né? No critério de 2. Agora o critério de 4, você precisa olhar os dois últimos algarismos, em vez só do último, né? Então, tranquilo, né? Vamos lá. Qual é o critério de divisibilidade por 6? O critério para um número ser divisível por 6 é simples. Qual que é o critério, então? Ele precisa ser divisível por 2 e ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, olha só. Se você já sabe o critério de divisibilidade por 2 e o critério de divisibilidade por 3, você já sabe o por 6. Pega um número qualquer. Ah, ele é divisível por 2. Ele atende os critérios de 2. Ah, ele também é divisível por 3. Ele também atende os critérios por 3. Então você já sabe que ele atende o critério de ser divisível por 6, né? Então vamos ver aqui, ó. Se o número atender só o critério de divisibilidade por 2, aí não é divisível por 6. Tá? Ele tem que atender os dois ao mesmo tempo. Se ele atender só o critério de 2 ou só o critério de 3, aí ele não é divisível por 6. Para ele ser divisível por 6, ele precisa atender os dois critérios, por 2 e por 3. Ok? Muito bem. Então vamos lá. O número 1530, tá? Ele atende o critério de divisibilidade por 2? Ele é divisível por 2? Sim, ele é um número par, olha só. Ele termina em 0, né? Muito bem. E ele atende o critério de divisibilidade por 3? Vamos ver, como é que era o critério de divisibilidade por 3? Soma os algarismos. Muito bem. Vamos fazer a soma. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 0 dá 9. Tá? 9 é divisível por 3? É. Então, o número 1530 todo é divisível por 3. Então, o número 1530 ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. Tranquilo? Muito bem. O número 73.066 não atende o critério de divisibilidade por 3, só por 2. Então, ele não é divisível por 6. O número 645, ele não atende o critério de divisibilidade por 2, só o por 3. Então, ele não é divisível por 6. E o número 804, ele atende o critério de divisibilidade por 2? Sim. E ele atende o critério de divisibilidade por 3? Também, ao mesmo tempo. Então, 1530, aliás, aqui está errado, depois vou arrumar, né, que era para ser 804. O 804 também é divisível por 6. Ok? Muito bem. Tranquilo, né? Qual é o critério de divisibilidade por 9? O por 9 ele é derivado do por 3, tá? Porque ele lembra muito o critério de divisibilidade por 3. Porque você vai fazer aquela soma dos algarismos do mesmo jeito. Só que no final é diferente, tá? Então vamos ler aqui, ó. O critério para um número ser divisível por 9 é muito parecido com o por 3. Some todos os algarismos desse número. Se a soma for um número divisível por 9, então o número inteiro é divisível por 9. Olha a diferença do critério por 3. O critério por 3, a soma tinha que dar um número divisível por 3. O critério por 9, a soma tem que dar um número divisível por 9. Tá? Essa que é a diferença. Então vamos ver aqui, ó. O número 738. Vamos somar os algarismos. 7 mais 3 mais 8. Tá? O resultado dá 18. 18 é um número divisível por 9? Sim. Então 738 também é divisível por 9. Tá? Então lembra, gente, importante, ó, o critério
o critério por 3, tá? A soma teria que ser divisível por 3, certo? E o critério agora para ser divisível por 9, a soma tem que ser divisível por 9, tá? Cuidado para não confundir esses dois. Quando você estiver querendo saber se ele é divisível por 3, a soma tem que ser divisível por 3. Quando você quiser saber se ele é divisível por 9, a soma tem que ser divisível por 9. Olha os outros exemplos aqui, ó. O número 237. Vamos somar os algarismos dele. 2 mais 3 mais 7. O resultado dá 12. 12 é divisível por 9? Não é. Então 237 não é divisível por 9. Ok? E o número 1404. Vamos somar os algarismos dele. 1 mais 4 mais 0 mais 4. O resultado dá 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então, 1404 também é divisível por 9. Aqui também vou arrumar depois. 1404 também é divisível por 9. Ok? Muito bem. E o nosso último critério de divisibilidade é o critério de divisibilidade por 10. O critério para um número ser divisível por 10 é o mais simples de todos. Qualquer número, sublinhando aqui, ó, qualquer número terminado em 0 é divisível por 10. Então, se você vê um número que termina em 0, você já sabe que ele é divisível por 10, você já sabe que dá para dividir por 10, tá? Então, exemplos de números que são divisíveis por 10. 380, 5.960, 38.290, 3.850. Todos eles são divisíveis por 10. Qualquer número que não termine com 0 não é divisível por 10. 3.849 não é divisível por 10. 6.031, 493, 592 não são divisíveis por 10. Tranquilo? Muito bem. Continuando aqui, os nossos exercícios de hoje. Mesma coisa, né? Copie os enunciados no caderno, responda as questões, né? E assim por diante. Vamos lá então. Os exercícios de hoje, tá? Na semana passada, o exercício era assim. Um exercício você fazia divisão, outro você usava os critérios. Um divisão, outros critérios. Tá? Os exercícios de hoje, todos eles você só vai usar os critérios, tá? Para treinar um pouquinho. Por que é importante aprender os critérios de divisibilidade? Porque depois, a hora que a gente aprender fatoração, para fazer a fatoração, se você usar os critérios aqui, vai ficar muito rápido, muito fácil, muito tranquilo. Então, tenta treinar bastante nesses exercícios, porque depois na fatoração, você vai fazer assim, ó. Fatoração é um conteúdo que às vezes eu vejo algumas dificuldades, tá? Em algumas pessoas assim. Mas, se você aprender bem certinho os critérios de divisibilidade, não vai ter problema nenhum. Tranquilo? Então, exercício número 1. Diga se os números abaixo são divisíveis por 4 sem fazer contas. Use apenas os critérios de divisibilidade. O que será que eram os critérios de divisibilidade por 4, né? Muito bem. A número 2. Se eles são divisíveis por 6, tá? Quais que eram os critérios de divisibilidade por 6? Tem que fazer duas coisas, né? Número 3. Usando apenas os critérios de divisibilidade, diga se os números abaixo são divisíveis por 9. O que tinha que fazer, né? Lembra que era parecido com 1 por 3? Muito bem. Número 4. Diga se os números abaixo são divisíveis por 10 sem fazer as contas. O mais fácil de todos, né? Muito bem, pessoal. Então, por hoje era isso. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de deixar as suas dúvidas ali no sistema, tá? Mandem a mensagem diretamente
e uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.